a skatista Raíssa Leal falou sobre Jesus nas Olimpíadas de Paris. O que será que essa atitude que ela teve revela sobre ela e tudo que está envolvido dentro das Olimpíadas e no cenário mundial de uma forma mais ampla? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, eu sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista, sou professional coach e especialista em programação neurolinguística. E se fosse você, eu se inscrevia nesse canal, porque aqui a gente está falando assuntos do dia a dia e assuntos que vão te ajudar no seu bem-estar emocional e te ajudar a ter sucesso na vida, nos negócios, nos relacionamentos, em todas as áreas que você precisar, tá bem? Mas o que tem de grave nessa situação envolvendo essa jovem skatista, a Raíssa Leal, nas Olimpíadas da França? O que isso revela sobre a personalidade dela e sobre o porquê que motivou ela a fazer isso? E o que aconteceu de fato é que ela, para mandar uma mensagem de fé sobre Jesus, sobre o cristianismo, né? Ela acabou fazendo uso ali da linguagem de Libras. E dessa forma, na mente dela, ela acabaria ali passando despercebida, mas ao mesmo tempo transmitindo a mensagem que ela queria transmitir sobre Jesus. Só que, é claro, essa mensagem não passaria despercebida porque o mundo está olhando para isso. Imagina quantas milhões de pessoas no mundo estão assistindo a transmissão, assistindo os Jogos Olímpicos e, consequentemente, estariam vendo essa mensagem dela e dando voz a essa mensagem que antes era só de sinais, agora tomou vida. O mundo inteiro noticiou isso. Agora, eu pergunto para você, por que o ser humano tem essa necessidade de se expressar religiosamente? Até mesmo numa situação de alto perigo como essa, onde ela poderia até perder ali todos os seus direitos na competição, ou seja, colocando tudo a perder por conta de expressar a sua fé. Por que as pessoas têm essa necessidade de dar voz à sua fé? O que isso mostra sobre o comportamento humano? O ser humano tem a necessidade de expressar a sua fé. Freud já falava sobre isso. As filosofias e grandes áreas da psicologia e do comportamento humano já estudam essa necessidade do ser humano, inclusive a neurociência. E isso então faz parte da essência do ser humano, expressar fé, espiritualidade, transcendentalidade. Agora, uma coisa interessante é que a própria OMS incluiu a fé e a espiritualidade como um pré-requisito para se ter saúde. Olha que interessante. O conceito de saúde da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala que saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual e social. Ou seja, o ser humano estar bem físico, não só fisicamente, mas mentalmente, ou seja, a mente e todas as suas diversas possibilidades de possíveis problemas, não é? Ou seja, tem que estar bem mentalmente. Aí entra também a parte social, ou seja, de socializar, de se envolver com outras pessoas, viver em sociedade, e também a parte espiritual. Porque veja, a OMS, que foi agregando experiências e estudos ao longo do século sobre saúde, percebeu que a espiritualidade é fundamental para o ser humano. O ser humano é um ser espiritualizado, que aqui no caso da skatista Raíssa Leal é uma fé cristã, ela é evangélica. Então, ora, a própria OMS defende esse conceito de fé. Só que, é claro, a pergunta é, será que nesse ambiente é ideal expressar a sua fé ou exercer essa espiritualidade? A questão é que o ser humano, ele quer expressar a sua espiritualidade de várias formas. Ele usa palavras, pode usar símbolos, pode usar roupas específicas que classifiquem, né, aquela religião, ou até mesmo atitudes que um cristão, por exemplo, um cristão evangélico, ele dá importância a esta parte de atitude, de ações, de ter um comportamento, um estilo de vida específico cristão. Então a pergunta que a gente faz é, será que é possível desvincular todos esses símbolos, essas formas de expressar a sua fé, a sua religião, a sua espiritualidade? Será que é possível desvincular isso tudo em momentos como esse, por exemplo, de competição, de Olimpíadas? Será que a gente consegue de alguma maneira? Será que o ser humano consegue colocar de lado as suas crenças para estar imerso em um ambiente que não tenha isso? De alguma forma a gente sabe que as pessoas vão sempre querer expressar a sua fé. A pergunta aqui, que é polêmica, é se ela deve ou não ser expressa nesses ambientes. Será que esse ambiente deve dar lugar a expressões como essa ou não? E aqui fica a questão.
Será que o ambiente das Olimpíadas é propício para a expressão religiosa? Será que aquele ambiente de alta competição, alta tensão, estresse emocional, concentração, que é um ambiente completamente técnico, será que esse ambiente é um ambiente voltado ou um ambiente ideal para se ter a expressão de fé e espiritualidade? Ou, melhor ainda, será que a fé e a espiritualidade elas podem ser expressas de maneira que não influenciem ou não atrapalhem, de alguma forma, a dinâmica do ambiente olímpico? São coisas que a gente precisa se perguntar. Mas o que a gente vê aqui é que, nesse caso da skatista Raíssa Leal, fica claro que o desejo que ela tinha de reafirmar, de representar a fé dela, o seu Deus, a fé em Jesus Cristo, foi muito maior do que o medo de ser reprovada pelo Comitê Olímpico. Parece que de alguma forma para ela, levar a mensagem tinha mais valor, era mais importante do que o valor da competição. Então, e você? O que você acha disso? Você acha que ela está certa em expressar? Você acha que as regras da Olimpíada deviam contemplar expressões como essa? E o que você acha que levou ela a encarar todos esses perigos e expressar a sua fé? Conta aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.